Bom dia, 10h30, no horário combinado. Estou aqui a postos também, para estar junto com vocês. Olha, eu trago minha água com um limãozinho, para ir desintoxicando o corpício. Trago minhas uvinhas. Estamos em épocas de uvas de mesa, uvas frescas aqui na nossa região. E um grãozinho, de vez em quando, para dar uma beliscadinha, maravilhoso, né? Sejam bem-vindos à live da Cozinha Maravilhosa da Mama. Como eu sempre inicio, eu digo, olha, esta aqui é a minha cozinha, queridas. Sim, foi por onde tudo começou. Por onde começou o meu trabalho, por onde eu me conectei com vocês, por onde eu mostro tudo que acontece na minha vida, sem esconder nada, obviamente. Isso aí, né? Eu vou aguardar as pessoas chegarem ali. Suzana, Flávia, Jane, Lígia, sejam bem-vindas, Isabel. Espero que esse assunto seja pertinente para vocês, importante, esclarecedor. Tem um convidado muito especial que vai chegar ali. Ainda não vou chamá-lo, vou aguardar a entrada de vocês e a gente fazer uma breve introdução sobre aquilo que eu vou falar. Quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, porque é um tema de longa data, é um tema que nos assola, né, o tempo todo. Claro, vamos falar especificamente mais para mulheres, mas o convidado, inclusive, hoje é um homem. E a exaustão emocional, ela atinge todas as pessoas, todos os gêneros, todas as classes sociais, atinge o mundo todo também. E nós estamos vivendo um problema muito grave de saúde mental. Então, nós vamos falar do ponto de vista terapêutico, assim, tá? Aquelas mulheres que não conseguem nomear o que está acontecendo com elas. Haja visto um vídeo, né, que eu postei na internet ali, e ele tem crescido muito, as visualizações dele, ele tem mostrado, ele tem chamado muitas pessoas. E eu tenho escutado muito, né, a frase assim, achei que não era só eu, né? Então, tem muito mais gente sofrendo com tudo isso. O tema da exaustão, ele é um tema recorrente aqui dentro do meu perfil. Não porque eu viva uma exaustão emocional, a gente tem isso também. Em algum momento da minha vida eu também passei por isso, sim. Mas ele acabou acalentando muitas pessoas, inclusive porque eu tenho comigo uma personagem muito acolhedora, né? Se alguém não me conhece, procure olhar ali no meu perfil. Esse roupão aqui, rosinha, gente, passou a ser muito conhecido aqui na internet. Ele é o roupão da Mama. A Mama, para mim, foi a minha fortaleza. Foi o que eu me reencontrei em algum momento da minha vida, quando eu senti também esse cansaço de uma vida inteira, né? Me dedicando aos outros, servindo a muitas pessoas. E chega um momento que a gente para e a gente diz, afinal de contas, quem sou eu, né? Quando a gente percebe que o tempo passou e a gente poderia ter desfrutado até mais da vida, né? A gente acaba se perguntando. Então, hoje, a gente vai entender que, além, muitas vezes, do cansaço físico, entram as dores emocionais, entram as dores do corpo. E o corpo é um reflexo daquilo que a gente está sentindo, né? Então, a minha mama aqui, como eu coloquei nos stories de manhã, eu sempre brinco muito com ela. Às vezes, ela vem muito humorada, às vezes, ela vem dando uma puxada de orelha. Às vezes ela percebe a mulher aqui, que eu ensino várias pessoas, eu ensino vocês, queridas, né? Mostrando que
o dia a dia de vocês. A minha vida é muito real, tanto que os stories de manhã aconteceram exatamente agora. Se vocês escutarem algum barulho de obra, é porque exatamente está acontecendo uma concretagem aqui do lado, que foi a referência que eu fiz dentro do vídeo. Então, eu acabei me encontrando aqui no digital, encontrando um canal, um espaço, uma porta aberta para falar desse tema. Então, a Mama vem para falar dos sintomas que a gente sente, né, do nosso dia a dia, desse cansaço, que muitas vezes a gente deixa ele escondidinho. A gente acha que é uma fraqueza do corpo da gente, a gente acha que nasceu torta, a gente acha que tem um DNA que não tá certo aí, ou então porque fez escolhas erradas e se culpa muito sobre isso. E aí a gente acaba se escondendo disso, passa a não viver com muita plenitude o que é para nós a nossa saída, né, da vida, mesmo com a maturidade. Tem pessoas que se cobram muito por acharem que ficaram velhas demais e não tem mais tempo para nada. Ora, gente, observem a minha condição. Eu também sou uma mulher de 60 anos que estou me reinventando, né? Fiz uma transição de carreira, trabalhei de diversas formas e encontrei aqui uma maneira muito gostosa, muito agradável de me conectar com muitas mulheres. E eu ensino isso aqui também. Ensino a viver com mais bem-estar e ensino a ter recomeços saudáveis. Nem tudo precisa ser exaustão, mas talvez a gente não consegue nomear uma forma de trabalho, uma maneira de vida que seja satisfatória. Então, quando a gente escuta pessoas que conhecem do assunto, quando a gente entende o que o nosso sistema nervoso está querendo dizer, o que o nosso corpo está falando, quando a gente começa a nomear isso, a gente passa a ter consciência de qual é a mudança que precisa ser feita, né? Do que ficar a gente se procrastinando dentro de casa, achando que a nossa história é a história mais complicada do mundo. Quem não tem uma história triste para contar, meninas? Eu não estou dizendo que a sua não é verdadeira. É verdadeira e é real. Mas se nós nos sentarmos todas juntas no mesmo espaço, nós temos muita coisa para contar. Mas eu quero contar, eu quero ouvir vocês, eu quero escutar a dor de vocês, mas também quero dar portas de saída para tudo isso. Por quê? Porque nós não precisamos vir ao mundo para ser só um sofrimento. Nós precisamos compreender que, dependendo da forma como a gente pensa, das escolhas que a gente faz, da maneira como a gente encara o nosso dia a dia, também é uma porta de saída, é uma forma diferente de enxergar um mundo diferente. Eu não vou trazer para vocês aqui nenhum milagre, porque não existe isso. O milagre está dentro de cada uma de nós, da maneira como nós vamos conceituar aquilo que vivemos, e porque muitas vezes quando a gente está dentro do furacão, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar a leveza ou uma outra forma de vida. Então, quando a gente está junto com outras pessoas, e aí é por isso que eu promovo esses encontros de lives com convidados, porque eu também preciso aprender. Eu tenho a comunidade da Mama, que eu convido vocês para entrarem, é gratuito lá. Lá as mulheres não se cobram, as mulheres não fazem julgamento nenhum. A gente coloca a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa vida, sem que isso fique exposto para outras pessoas e sem ser julgadas. Mas depois, se você quiser entender, tá, e o que eu faço com esse amargor, com esse azedo que eu tenho aí? O que eu faço com esses meus problemas financeiros, familiares, de filhos, de luto? Tudo isso é real. E tudo isso dói. Não estou dizendo que não dói. Dói muito, gente. Mas esse respeito que a gente precisa ter, né? Que muitas vezes foi negligenciado para a mulher. A mulher se sobrecarregou demais na vida dela. Haja visto a questão casa, que já é uma coisa grande para a gente tocar, né? Cuidar de casa, cuidar de filhos, a maternidade, os pais que envelhecem, a nossa velhice,
os nossos ciclos hormonais, a menopausa, tudo isso é um peso enorme na vida da gente. E a gente tem que lidar com a questão externa também, que é empreender, ganhar dinheiro. E não vivem só numa família perfeita, né? Numa família ideal. Pai, mãe, filhos, marido que ajuda, negócios que dão certo, trabalho que dá tudo certo, filhos que entendem a gente. Não existe, né, gente? Não vamos romantizar uma rotina, uma vida que não é verdade. Mas também ela não pode ser um sofrimento a vida inteira, né? Então veja como esses assuntos são longos e eles precisam ser nomeados e falados. E eu tô aqui como porta-voz de vocês, porque a mama nasceu dessas dores aí, do que eu percebi de fora, do que eu acompanhei como psicóloga, do que eu acompanho nos meus atendimentos, de quem chega para mim e diz: eu tô perdida, não sei o que fazer da minha vida, né? Não sei para que lado ir, não sei se saio do meu casamento, se não saio, se escolho sair de casa se escolho mudar de profissão, se escolho não olhar mais para meus filhos. Tudo isso assola, né? São tuas escolhas? Óbvio que são tuas escolhas. Mas o que elas representam para você nesse momento? Então, é sobre isso que nós queremos falar. O nome da nossa live hoje é: exaustão emocional não é fraqueza. É um sistema nervoso ativado no sobrecarregado, tá? Quando nós nos sentimos sobrecarregados, o nosso sistema nervoso também. Existe um complexo aqui dentro da nossa mente, todo organizado. Quem nós estamos ativando? A amígdala está sendo ativada de uma outra forma. Nós não estamos ativando as coisas internas que precisam ser ativadas. E para falar sobre isso, eu vou trazer nada mais, nada menos que o meu colega, o Dimas Froner. Agora, então, a primeira vez vai ter um homem debutando aqui junto com a gente, aqui na nossa live. Eu quero que sejam todos muito bem-vindos, homens também. Existem muitas mulheres nesse perfil, mas nós falamos de todos. Nós falamos das dores universais que existem aqui, que muitas vezes não são nomeadas. O Dimas, vou dar uma lida aqui, depois ele vai se apresentar, mas ele é um psicanalista clínico, organizacional, escritor, já escreveu livros e é consultor também, consultor de dentro das empresas, e ele trabalha em clínica. Então ele tem uma formação larga aí, eu vou deixar ele falar, vou deixar ele comentar também sobre o que chega na clínica dele, o que pode ser tratado, gente. Existem portas de saída para essas dores? Existem, gente. Às vezes são coisas pequenas, às vezes são traumas que a gente precisa nomear. Um trauma não é só um acidente um acidente, um luto, algo assim que a gente não consegue reverter, ou alguma coisa do passado que a gente viveu e que está marcado. Às vezes existem traumas invisíveis, coisas que nós nomeamos dentro da gente e a gente não conseguiu mais elaborar isso. Então aquilo vem. Cada vez que a gente vai viver uma situação parecida com aquela, aquilo volta. Por quê? Porque aqui dentro da nossa cabeça está tudo registrado ali. Então ali a gente precisa entrar e e nomear de forma diferente aquilo que está registrado ali, né? E o Dimas entende muito sobre isso, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos hoje falar de muitos assuntos, talvez a gente não consiga falar todos, mas o objetivo é reconhecer o cansaço que existe dentro de você aí, mulher, o homem, e diminuir a culpa. A culpa é o grande fator que nos entristece, que não nos deixa ir para frente, que nos cobra e que não deixa a gente evoluir. Para isso, vou chamar então o meu querido Dimas. Vamos ver se ele está chegando aí. Dimas. Vamos aguardar, vou tomar um golinho d'água enquanto ele chega. E para todas vocês que estão aí, queridas, adoro ver vocês aí. Bom dia! Que alegria!
Bom dia, vê esse sorriso. Tudo Gente, bem, mama? tudo. Se dizem que eu tenho um sorriso amplo, mas olhe para esse daqui, olha. É que. Sorriso, um sorriso de que não tem problemas, né? Homens não têm problemas, Dimas. Não, nenhum. Que alegria, Acabamos, mama. acabamos carregando tudo conosco. Que alegria, mama, estar aqui presente contigo. Tu sabe que da minha admiração que eu tenho por você, desde antes de você ser a mama, e acompanhar essa trajetória tão bonita, transformadora, de entrega, de grandeza e de humildade para fazer isso. Porque para a gente se transformar, a gente precisa ter humildade, né? A gente precisa se entregar. Quando a gente não se entrega, não tem essa humildade, a gente não cresce, não evolui. Então a gente tem que deixar as vaidades do lado, e eu peço que vocês não me entendam nesse momento que eu esteja usando a minha vaidade, né? Mas sim entregar um pouquinho do que a gente sabe, né? Nesse bate-papo com vocês, mulheres. Principalmente a mama, porque mama representa a mama, né? A mama, para os italianos, latinos, é mãe, né? É Sim, onde nasce a vida. E você, De Lourdes, você conseguiu trazer, está trazendo as pessoas para entender isso, para entender a grandeza e também os nossos medos. Você falou da culpa, né? Nossos medos, nossos traumas, o nosso nível de estresse, o nosso sentimento, às vezes, de rejeição, né? De abandono, né? De tristeza profunda, de estresse crônico e de exaustão. Então, parabéns, Mama, e muito obrigado por estar me oportunizando esse momento. Né? Tá me vendo que bem aí? Tá bom. legal? Tá bonito, tá bonito. Eu quero dizer que essa mama que está aqui, né? A gente procura sempre valorizar, né? Porque toda mulher que se tornou mãe foi um grande aprendizado para ela também, foi uma grande transformação. E nenhuma mãe sai pronta, né? Nenhuma mãe sabe o que deve fazer na condução dos seus filhos. Então, humildemente dizer, a gente erra também, tá? Uhum. Mas a gente precisa ter muita gratidão por ela. Então, essa mama que representa vocês aqui, que é a mãe, ela também é a fortaleza para todo mundo, né? Então, quem a tem ainda é eu que eu tenho, minha mãe. Eu sou muito grata por ela. Ontem ela me mandou um áudio dizendo que era dia de Nossa Senhora de Lourdes e ela me entregou a ela porque passava por uma situação difícil naquele momento e eu acabei sendo abençoada por este nome e porque ela entendeu que a espiritualidade, né, a força, naquela época muito mais difícil, hoje a gente tem profissionais, nós estamos aqui na internet, esclarecendo o que se passa dentro dos corações das mães, né? E das mulheres. Naquela época, elas se abraçavam, se agarravam muito à espiritualidade, a Deus, né? A uma fortaleza Uhum. maior, porque não tinham Verdade. muitas vezes aonde se agarrar. Então, eu sou a prova viva disso, e eu também sou a prova de viva, porque ela com 95 anos, agora já vem acompanhando e vem evoluindo junto, e dizendo 95? que bom, continua viva, que bom 95 que anos. vocês têm toda essa grandeza, né? De poder ter esses esclarecimentos, de buscar recursos, mas nunca deixem, né? A gente não pode deixar de, independente do que aconteceu, porque as mães erram também, né? A gente não é conhecedora de tudo, mas a gente precisa agradecer a quem nos deu a vida. Dimas, começando com isso, eu quero dizer que nós não vamos falar de milagres aqui, né? Nós vamos falar de processos. Isso Eu aí. quero conhecer um Uhum. pouquinho mais o teu trabalho também. Vamos trocar conhecimentos. É um bate-papo gostoso. Quem está aí junto com a gente, por favor, façam os seus comentários. O que nós pudermos responder, vamos responder. Nós vamos falar essa coisa que aconteceu, inclusive no meu perfil ali, né? Nossa, quando eu coloco vídeos, né, que eu ensino, graças a Deus eu tenho essa, esse Então, dom, né, de poder apresentar, encenar, né, com muito sentimento.
Quando eu trago a questão da mulher, da exaustão emocional, esses vídeos conectam muito, engajam muito. Esse último de domingo, ele está em 130 mil visualizações. Eu viralizei aqui, em função de um que deu 2.000 visualizações. E muitos engajamentos. Então, as mulheres colocam ali, descrevem as suas dores, o seu momento, onde elas estão, e sempre colocam assim: poxa, essa aí sou eu me vejo assim, eu estou assim. Eu estou tomando remédio, eu estou sozinha, eu não me encontro mais em mim, eu acho que se foi a minha vida, né? Então, vamos pegar esse fio da meada ali, vamos chamar de cansaço, acho que sim, né? Existe um cansaço físico, mas quando ele ultrapassa, né, um nível alto em que a gente já não tem mais força para conseguir combater, ele passa a ser uma exaustão emocional. Isso já atacou o nosso físico e a nossa Uhum. mente. Então, com esse tema ali, eu quero que tu me ajude ali, ó. O que acontece com o nosso cérebro, né? Se tu puder nos ajudar, quando a gente Sim, sente, sim. então, essa essa situação crônica, essa sobrecarga ali, né? E existe uma diferença entre o cansaço físico, né? Ou então agora todo mundo virou doente, e que é verdade, nós temos um comprometimento da saúde emocional muito grande, né? Qual é a diferença do cansaço físico e da exaustão, que daí ataca também o emocional? E essas dores aí, de onde vêm? Né? Uhum. Qual é o caminho? Como é que surge? Como é que elas aparecem? Tem a ver com o nosso sistema nervoso? Tem a ver só com o jeito da gente pensar? Mas por que a gente pensa assim? Então, com essa abertura, né? Te deixei várias Aham. perguntas aí, mas não tem problema. A gente vai puxando e vai nomeando e vai E trazendo e volta, e vai, né? elucidando isso para nós. Isso mesmo. Bom, Se apresenta, Dimas, do jeito que você achar melhor e encaminha o tema ali, deixo com você tudo isso eu vou me agora. apresentando aos poucos, conforme os assuntos vão surgindo, tá? Então, Tá bom. eu venho do mundo corporativo e tive uma experiência fantástica. Eu quebrei, entrei em falência, né? Uma experiência que me trouxe até aqui. Então, diante de uma situação que me levou ao nível de estresse profundo, né, ou de esgotamento, eu precisei mudar de vida, né? E aí entrei na psicanálise, na física quântica, na neurociência. Outro dia fiz mais uma pós em neurociência. Então a gente nunca para de Somos estudar, parceiros aí. né? Isso aí. A gente nunca para de estudar. Então a gente vive num mundo em que a competitividade, em que a busca pelo ter ficou muito exagerada, né? Aonde as pessoas muitas vezes se comparam invisivelmente. E aí a gente nota que a vizinha, que o vizinho evoluíram mais que nós, e que aquilo às vezes gera angústia, né? Gera frustração, gera medo, gera exaustão. E muitas vezes as pessoas que estão no mundo normal, agora não falando só das mulheres, mas de nós homens em geral, que nós entramos nesse processo de correria pela sobrevivência e de acumular, né? E o sistema que nós estamos vivendo nos leva a viver isso, nos leva para esse caminho. Então, o que acontece conosco quando a gente está cronicamente sobrecarregado? Imagina um carro acelerado assim, o acelerador lá embaixo o tempo todo. Uma hora vai esquentar o motor, vai estourar. Quando nós estamos esgotados mentalmente, é a mesma coisa. A nossa mente, vamos separar assim, o cérebro e a mente. O cérebro, digamos assim, a parte física, onde está a mente. Como se nós fôssemos, imagina um computador. A parte física do computador, né, é onde está os teclados, etc. E o programa é a parte mental, é a nossa mente. Então, se o programa está muito pesado, o nosso computador não aguenta. Então, o que acontece? O nosso cérebro não aguenta, né? E aí, como a mente se espalha pelo corpo, isso vai repercutir no nosso corpo, através do cortisol, que é o cortisol é o neurotransmissor do estresse, né? Que as pessoas estão ali girando, e uma hora estoura, né? Então, isso repercute em todas as pessoas, em nós homens também. E tu brincou que a gente não tem problema, a gente tem, e muitos problemas, né? Eu tenho aqui a quantidade de homens e mulheres mais ou menos parecidos, né? Então, um pouquinho mais as mulheres, porque as mulheres se entregam mais, se permitem mais. Então, quando nós chegamos
nesse nível de exaustão, o que acontece? O nosso córtex pré-frontal vai perdendo a eficiência. O córtex é essa parte aqui do raciocínio, né? Da criatividade, a última parte do cérebro que foi formada, né? Começou lá com o límbico, depois as outras etapas, e essa foi a última etapa do nosso cérebro que foi formada. Então, quando isso sobrecarrega aqui, nós perdemos, às vezes, a forma de criar, de pensar, de raciocinar. Saímos do nosso normal e aí a gente não consegue descansar nem dormindo. Às vezes a gente tem insônia, né? Dores musculares, dores das articulações, irritabilidade. O nosso organismo se desregula. E aí surgem as doenças físicas, que a gente chama de psicossomático, né? O psíquico é a mente, o somático é o corpo. Isso acaba invadindo e nos machucando. Então, dentro dessa linha que tu tem trabalhado, Mama, de Lourdes, tu prefere que eu te chame de Mama ou de Lourdes? Fique à vontade. Como sair melhor ali na tua fala? Então, o cansaço é o que é? O cansaço, quando tu faz uma corrida, trabalha muito fisicamente e tal, preciso descansar. A pessoa vai lá, dorme e descansa. Beleza. Agora, o esgotamento mental, nem dormindo você consegue. Porque está ali no nosso programa algo muito maior que precisa ser ressignificado, precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, né? Para buscar as causas em especial. Às vezes, no caso das mulheres, que elas trazem essa... Eu sou apaixonado pelas mulheres, né? Eu digo assim... Que bom! O mundo, que bom! O mundo não seria mundo se não tivesse as mulheres. Não tem jeito, né? É fantástico, né? E vocês são realmente sobreviventes, vocês são batalhadoras, vocês não são as que estão atrás do homem. Vocês muitas vezes estão na frente, no lado ou na frente, né? Então nós precisamos. E infelizmente muitos não reconhecem isso. Até dá para ver aí pelo índice elevado de feminicídio, todas essas coisas. Então a gente precisa olhar para a mulher com um outro olhar, com a força que vocês têm, com a resistência que vocês têm, com as 3 jornadas, muitas vezes, que vocês precisam cumprir, né? Às vezes lá do trabalho profissional, depois ainda chega em casa, o homem às vezes vai no sofá, fica ali no controle, e a mãe não, a mulher tem que estar ali arrumando, limpando, né? E ainda depois tem a parte terceira, que tem que ser esposa, né? E como é que ela vai ser esposa diante desse cansaço? Então, a repetição de tudo isso vai machucando, vai pesando, vai deixando a mulher perder a naturalidade, certo? Então, a mulher que acorda cansada, exausta, não é preguiça, né? Porque às vezes é entendido como preguiça. Ela tá, na verdade, fazendo o quê, né? É um corpo que nunca desligou, que não desliga. Né? Nós precisamos começar a entender isso para a mulher poder dizer, ai, meu Deus, tá bom, é isso então? Claro que é, né? É o corpo que não está desligado, exatamente porque ele está em alerta o tempo inteiro, precisando processar coisas, organizar coisas, e aí o sono que deveria ser reparador não é reparador. Não é reparador, não consegue. E acorda cansada. Às vezes ao contrário, ela vai dormir e o sono ele não passa dos estágios, fica ali só no beta. Não vai para o estado alfa, né, chegando no estado, né, lá no fundo, que é teta, para descansar mesmo. Não acontece. Entra aí as ondas cerebrais. Então, esse corpo, uma hora vai acontecer o quê? De adoecer. Né? Vai acontecer de o quê? De ativar o sistema nervoso, ativar o nosso sistema respiratório, ativar todos os nossos sistemas, porque nós somos assim, o ser humano é bioelétrico, né? Para as pessoas entenderem. É como se nós fôssemos assim, uma usina aqui dentro. Tudo que é comandado por aqui. Então, quando aqui não está bem, isso mexe com todas as partes do nosso corpo. Né? E outro sistema importante que é afetado quando nós estamos nesse estágio é o sistema circulatório. Né? Que nós temos aproximadamente assim, quase 100 mil quilômetros de microveias e microartérias, que chegam aqui na pontinha dos dedos, nos fios de cabelo, nas unhas, em todo o nosso corpo. Então, quando o nosso sistema está em estado de estresse constante, o cortisol ele afeta o quê? Essas microveias e microartérias, o sistema circulatório, impedindo, inclusive, da corrente sanguínea levar sangue aonde precisa levar. E, às vezes, essas dores afetam, às vezes, aqui no âmago,
nos órgãos vitais, às vezes nas articulações, às vezes na coluna. Não chega sangue naquelas regiões, quando não chega sangue, necrosa, quando necrosa, adoece. Né? Então, é o efeito agora neurofisiológico do que a mente faz no corpo. Quando as pessoas elas entendem aqui no consultório isso, então não é só psicoterapia que eu estou fazendo aqui, é algo muito mais profundo, e é esse o papel do psicoterapeuta, nosso, né, teu, meu, das demais colegas, de fazer as pessoas entender que a mente se espalha pelo corpo, né? Que essa interligação hoje, graças, né, a Deus, o pessoal está entendendo o que é neuroplasticidade. Por exemplo, pensamentos repetidos. Pensamento repetido, nós vamos criando estradas neurais, principalmente com aqueles pensamentos que não são bons, e essa estrada neural vai machucando alguma área do nosso corpo. Quando a gente menos percebe, menos se dá por conta, a gente novamente está pensando naquele fato que um dia nos machucou, ou daqui um pouco da atividade que eu tenho que fazer diariamente. Está fazendo sentido? Está entendendo? É bom perguntar. Faz sentido para você, gente? Quem está ali, conversa com a gente. Ó, digam para nós se está fazendo sentido ali. Dimas, eu queria te perguntar, então, ali dentro da tua experiência clínica, né? Por que a gente não consegue mudar esse comportamento? O que faz a gente continuar pensando desta forma que nos maltrata, né? Se a gente está percebendo que o corpo está sofrendo, que não é o que nós queremos, por que o corpo ele continua reagindo desta forma? Tem alguma forma, tem alguma maneira da gente entender? Ótima pergunta. Então, vamos explicar assim de uma forma bem simples para todos entender. Toda a nossa história, ela é guardada no nosso subconsciente. O que é o subconsciente? É como se fosse um porão, né? Então, nossa história está guardada desde o ventre materno, até uns dias antes, até hoje. Então, toda a história minha, tua, das pessoas, ela é registrada. As coisas boas e as ruins, né? Então, registramos, vou fazer um adendo aqui, não quero te atrapalhar, mas pelas nossas emoções, né? Porque a gente não só, a gente registra por tudo, pelo aquilo que a gente vê, pelo que escuta, pela pele, um toque, um olhar que não ficou bom, né? Isso são todas as coisas que a gente vai guardando. É por aí, né? Isso aí, perfeito. Então, no decorrer da nossa história, nós vamos absorvendo tudo através dos 5 sentidos. O que a gente cheirou, o que a gente viu, o que a gente sentiu, né? O que nós vimos, isso fica onde? Nesse subconsciente. E o subconsciente nosso, ele vai guardando isso aí. Que a gente chama, às vezes, de algum medo que tu passou, algum trauma, alguma situação de estresse repetitivo, né? Ou de alto nível de cortisol, e fica registrada no nosso subconsciente, ou superconsciente, ou inconsciente, tá? Tudo meio parecido, né? E a gente, às vezes, quer perdoar. A gente, às vezes, gostaria de não ter culpa, de não ter medo, gostaria de pensar diferente. Mas como isso está tão forte aqui dentro do meu subconsciente, eu não consigo. Não consigo. Eu registrei isso como algo que fosse certo. Claro. E cada vez que isso volta, eu digo, não, aquilo eu aprendi daquela forma. É dessa forma que eu tenho que me defender. Isso e aí eu não consigo perceber que isso está me fazendo mal hoje. Por quê? Porque tem um registro lá atrás que diz, eu me defendi daquela maneira, eu aprendi daquela maneira e entendi como certo. E como o corpo não gosta de mudança, como a cabeça da gente normalmente, né? Nós criamos aquela coisa do, se eu aprendi assim é porque está certo, é dessa forma que eu vou levar para frente. É isso, né? Perfeito. E aí, assim, ó, o que eu mais recebo aqui é a questão do trauma, né? O que é trauma? O pessoal acha que trauma tem que ser uma coisa forte, né? Trauma físico é quando a gente se machuca fisicamente, caiu um tombo, se acidentou, isso é trauma físico. O trauma emocional é algo que nos tirou do nosso equilíbrio, desequilibrou a nossa mente. Mas a pessoa diz, não, mas aconteceu esse fato, tinha 14 anos, 15 anos. Isso já passou? Não, não passou. Porque a emoção que tu viveu lá fica registrada no teu inconsciente. É que nem um programa. Um programa que tu colocou no teu computador que tem um vírus, esse vírus fica girando. E cada vez ele fica maior. E aquilo que nós passamos lá com 15, 14, ou na semana passada, ele vai se potencializando. E vai ficando maior. Outro dia atendi uma cliente aqui que ela disse, Dimas, eu sofri um problema lá na minha infância que eu não dava bola. Não dava bola. Não posso falar a pessoa, né?
mas posso falar o problema que ela teve. Ela foi abusada, por exemplo. Sintoma. Não dava bola, mas só que de uns tempos para cá, isso está se amplificando e não me deixa mais dormir. Eu não consigo mais ser eu mesma. Essas imagens estão cada vez maiores dentro da minha mente. Aquele sentimento está cada vez maior dentro de mim. E aí ela me disse, por que isso acontece? Justamente isso que nós estamos falando. Né? Porque o que aconteceu, embora o tempo tenha passado, ele ficou girando ali dentro de nós, se potencializando, ampliando e gerando pensamentos que desequilibram o nosso organismo. Desequilibram o nosso organismo. Então, o que tem que fazer? Ir lá e ressignificar tudo isso. E a pessoa entender que isso fez parte da vida. E não tem que se culpar. Né? Muitas pessoas se culpam, além de ter sofrido aquele fato, se culpam que acham que foi culpa delas. Né? Daquilo que terá acontecido. Mas não. São circunstâncias. E aí é quando a pessoa se liberta disso. Imagina, milhões de novos neurônios, novos pensamentos começam a surgir, o corpo vai se libertando e a pessoa começa a viver uma nova vida. Começa a viver uma nova vida, um novo começo. Isso não tem idade. Tem pessoas que... Vamos falar do abuso, né? Tem pessoas assim que vêm aqui com 20 anos de idade, falar de abuso, tem outros com 55, 60 anos, trazem aquilo guardado a vida inteira. A vida inteira. E depois tem outras coisas pequenas, que a pessoa diz, não, mas tu está guardando essa bobagem. Medo de Papai Noel, né? Medo de palhaço, isso é coisa da tua cabeça. E aí eu digo para elas, claro que é coisa da tua cabeça. É mas você que está sentindo. Isso. A dor é tua. Né? A dor é dela, então a gente não pode julgar a pessoa por às vezes trazer alguma coisa que parece tão insignificante para os outros, mas que para nós tem um significado muito grande. E para aquela criança, quando ela sofreu isso, aquela criança interior, quando ela sofreu aquilo, foi muito importante. Né? Quando a gente é mais jovem, tu já falou isso nas tuas lives, quando a gente é mais jovem, quanto mais jovem a gente é, mais a gente guarda a coisa, que nem o celular novo. Quando tu compra o celular novo, né, o chip tá zerinho, tu bota tudo ali dentro, né? Depois vai sobrecarregando, não vai mais. E a nossa mente é assim também, né? O nosso subconsciente é assim também. Quando a gente é pequeno, nós estamos limpos ali, né? Pronto para receber tudo com maior intensidade, com maior força. E às vezes aquilo que foi tão pequeno lá atrás, né? Ficou registrado como importante para aquela pessoa. E que a gente trabalha, não importa se é um fato grave, como um aborto, como um luto, principalmente luto de um pai perdendo, de uma mãe perdendo um filho, né? Ou um abuso. Então são traumas mais pesados. Mas tem coisas assim tão pequenas, às vezes, né? Que machuca mesmo. E falando das mulheres, uma das coisas que machuca muito elas é a falta de reconhecimento. Né? A falta de reconhecimento da família, que nem a mama faz ali, limpa, arruma, trabalha, cozinha, está ali como uma, entre aspas, né? Uma serva. E ninguém disse, mama, como tá boa a tua comida, que coisa boa, sem a mama a gente não é ninguém, né? As pessoas se acostumam e acham que é obrigação da mãe. E a mamãezinha querida, que fez isso a vida inteira, fica ali naquele circuito e não sai, e daqui a um pouco ela começa a adoecer, começa a esmorecer e começa a perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Vai chegar um momento que ela vai se perguntar, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Por que eu vim nesse mundo? Será que é só para fazer isso? Né? E depois os filhos começam a ir embora, né? E aí fica só o marido e a esposa vai ficando pior ainda. Né? Porque se eles eram distantes antes, tinham os filhos como desculpa, os dois vão começar a ter que se olhar frente a frente, né? Começar a ter uma nova relação, e muitas vezes isso não acontece. Parecem dois estranhos dentro da mesma casa. Param de fazer amor, né? E o casal tem que fazer amor, né? Não, algum período, algum momento da vida tem que fazer, né? Porque senão ficam amigos. Claro, tem bastante casais ali que vivem muito bem, mas é importante manter esse vínculo afetivo em todos os sentidos. Tá bom? Quando tem uma seguidora aqui que está dizendo para mim, eu vou tomar a frase dela, que ela diz assim, ó, é por isso que quando temos medo, vem a crise de ansiedade. Então agora nós vamos falar um pouquinho desses sintomas, né, que vão aparecendo depois. Se nós não conseguimos assim, vamos registrando coisas, em algum momento aparecem os sintomas. Aparece a questão, a gente entende assim, nossa, o corpo um dia ele adoece, ok, até aí tudo bem, isso é verdade, mas o como nós estamos cuidando dele, né?
a medicação exagerada, muitas vezes a tristeza. Então, são todos os sintomas, a ansiedade, a depressão, que são dores emocionais que elas não têm uma causa tão clara, e mesmo que às vezes a causa seja física, porque o rim não está funcionando, porque a articulação já, né, os joelhos não dobram mais, sempre tem uma informação registrada ali dentro de alguma coisa que pode ser, sim, um trauma invisível, de uma emoção que ficou guardada ali dentro, não foi reestruturada e ressignificada. E agora, então, vem à tona. Muitos jovens já estão doentes também, né? Se sentem adoecidos, porque a turma que fala comigo também e que me procura são jovens também, 30, 40, 50, não são só mulheres mais maduras e mais velhas. Então, vamos entrar agora um pouquinho nessa questão dos sintomas, né? Que foi porque o vídeo também chamou a atenção ali, ó. Toda medicação é necessária. Às vezes ela pode ser uma muleta, às vezes ela pode ser um subterfúgio para a gente poder se esconder, amenizar uma dor que às vezes poderia ser tratada de uma outra forma. Como é que a gente se reorganiza emocionalmente na prática, então, para poder sair daí? E quem sabe daí tu conta ali um pouquinho da tua experiência clínica, como tu administra tudo isso, me parece que tu tem uma história de vida tua ali que casa muito bem com esse tema, certo? Com esse Certo. assunto. Então, vou contar um pouquinho mais da minha história, né? E é um pouquinho parecido com a tua. Eu acho que é um pouquinho mais dramática, porque eu quebrei mesmo, eu me estatelei, né? Eu era do mundo corporativo, na época fiquei devendo milhões, graças a Deus fui me recuperando, mas eu entrei num looping de ansiedade, de depressão, de obesidade. Cheguei a pesar aproximadamente 100 quilos, lá em 2013, 2014. Fui para o médico, né? Me receitou diversos medicamentos para hipertensão, para pressão, para depressão. Chegou o tempo lá que eu cheguei a tomar 3 remédios para hipertensão. Aí um dia eu fui no médico lá, né? E ele me disse, Dimas, eu perguntei para ele, doutor, quanto tempo eu tenho que tomar esses remédios? Ele disse, o resto da vida. Eu digo, aí me deu um estalo. Não, mas não pode ser, não pode ser. Então eu fui estudar. A medicação é importante. Nós não podemos negar a medicação, porque ela faz parte da vida. A humanidade está chegando nesses níveis de vida, elevando a idade, por causa da medicação. Mas ela não pode ser uma mulher. Ela tem que vir fazer o trabalho dela e depois a pessoa se libertar. Ela vai lá, trabalha as causas físicas e a pessoa tem que buscar o porquê que ela ficou doente. 90% das doenças, hoje é comprovado, as doenças, elas nascem na nossa mente, né? Nascem dentro disso que a gente falou até agora. Aí eu parei, opa, não vai dar para ser assim. E fui e mudei de vida. E vim para esse mundo da psicoterapia, né? Que estão aqui todos os meus certificados, né? Deixei o mundo corporativo e junto com a psicoterapia eu fui criando hábitos e fui mudando a minha vida. Cada hábito que eu chamo de ritual que eu fui implantando na minha vida, eu fui acompanhando através de exames. Demorou de 2014, 2015 até 2016 para eu concluir todo esse processo que eu chamo de receita para uma vida plena, que são 5 rituais que eu passo para todos os meus clientes. 5 rituais fáceis, simples, baratos, né? Que se a gente introduzir isso na nossa vida e levar a sério, nós vamos chegar cuidando de tudo que tem que cuidar, cuidando da parte mental, da parte física. Vai chegar um ponto, porque nós não nascemos para viver com remédios, né? O nome já diz, remédio é para remediar. Então eu criei a Receita da Vida Plena, que é um e-book, eu quero ver se até o final do ano eu transformo num livro. Eu poderia falar dos 5 rituais, mas não adianta eu falar, porque eu tenho que explicar. Eu demoro mais ou menos 1 hora para ensinar como é que é a Receita da Vida Plena, que daí teria que ter uma live só para me ensinar como é que faz. Eu comecei a parar de tomar remédio em metade de 2016, aí cheguei para uns amigos, né? Disse, pessoal, parei de tomar remédio. Eu já estava bem mais magro. Eu pensei, nossa, mas tu é louco? Vai ter um infarto? Vai ter um AVC? Aí eu me assustei. Aí eu disse assim, pensei comigo, deixa eu testar mais um pouco. Aí passou o resto de 2016, eu seguindo certinho os protocolos da receita e fazendo exames, né?
No final de 2016, eu disse assim, eu vou fazer um check-up geral, e aí sim, aí eu vou começar a anunciar. Então, no final de 2016, fiz um check-up geral, endoscopia, colonoscopia, tomografia, deu tudo perfeito. Aí, então, em janeiro de 2017, eu comecei a marcar. E nesse ano eu estou fazendo 9 anos sem ingerir nenhum medicamento químico, né? Nem medicamento químico, que eu ensino para as pessoas. Agora, é muito importante. O medicamento, ele é fundamental. E principalmente com orientação médica, orientação do especialista, né? E tu perguntou antes, né, Derudes, se às vezes é muleta, às vezes é muleta, né? Porque ele vicia. Ele vicia. O medicamento, por isso que chama-se droga, drogaria, né? Ele é uma droga. E tenho muitos clientes que peguei viciados aqui, né? Eles tomavam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dor, né? Então tudo isso vai intoxicando o fígado, intoxicando o pâncreas, e eles não conseguem processar. Ele tem um efeito, né? Atende de um lado, mas ele acaba influenciando em outro órgão, né? Normalmente. Isso, normalmente. Uhum. Afeta os intestinos, afeta todo principalmente os órgãos vitais. Então, e você não pode dar um spoiler, então, aí, né? Comentando sobre o seu trabalho na clínica, dê um spoiler de um dos teus hábitos, né? Da tua receita ali, para que depois o pessoal possa, quem sabe, te procurar, né? Saber do que você fala, que tem a ver, então, com essa tua nova vida saudável que hoje tu tens aí. Então, olha só. É como respirar, como tomar água, são 5 itens básicos, né? É o mesmo item os itens que uma planta precisa. Como nos alimentar, não só o que, mas como, né? Como nós absorvermos o sol, como nós trabalhar a questão da movimentação física, que não é só caminhar, como caminhar, a forma como caminhamos. Então, são esses 5 rituais. A respiração, a água, a alimentação, a exposição solar e a movimentação. Simples, né? Só que como eu faço... E o simples é o verdadeiro. O simples é o verdadeiro, né? É isso aí. Uhum. Eu tenho e-book que o cliente recebe, além disso tem um áudio de 15 minutos explicando como fazer, né? Explicando. Porque o pessoal diz, mas o sol dá isso, dá câncer. Digo, não, tem um jeito de tomar sol. Sem protetor, inclusive. Né? Olha como é que estou bronzeadinho, não estou? Então, tudo isso tem um jeito de fazer. Um jeito de fazer que todos os nossos clientes, eles vêm aqui, às vezes, vem o cliente, mas daí eu digo, vem a família junto para me explicar a receita da vida plena. Né? Ontem mesmo teve uma família aqui, aí eu explico para toda a família mudar aqueles hábitos. E são simples, porque nós funcionamos pelo nosso sistema é o mesmo do sistema solar, né? Então a gente funciona assim, o nosso corpo funciona com o sistema solar, dentro dessa linha, tá? Então é importante, não se deixe de tomar remédio, por favor, pessoal. Tem que ter certeza que terminou o tratamento. Mas assim, tomar remédio a vida inteira não é normal. Nem os contínuos, porque eu tive hipertensão, né? Entendeu? Então é uma caminhada. Até porque, Dimas, nós temos que ser claros aqui, né? Que a indústria farmacêutica, ela é extremamente gananciosa, né? Sim. E ela procura fazer o possível para que a gente fique dependente de tudo isso. Mas a gente tem que trazer à consciência esses assuntos e entender como que a gente pode administrar o nosso jeito de ser. As pessoas mais sábias, mais velhas, elas dizem, tu precisa te conhecer, saber como o teu corpo reage. Né? Porque o que é certo, às vezes, para um, não funciona para o outro. Mas tem formas e formas. Mesmo a maneira de pegar sol, a maneira de se alimentar, existem maneiras que tu vai se adaptar melhor, né? Uhum. Falando nisso, como nós estamos já... Olha, como passa esse tempo, Dimas? 11h25. 11h20 já. Vamos tentar ajudar aqui a nossa audiência, ser um pouquinho prático, caminhos possíveis, né? Quem está num processo já de exaustão, procura o Dimas, procura a Delurdes, porque fazer terapia não é só bater um papo só, né? Às vezes a gente precisa entender com muito mais profundidade o que está se passando ali do outro lado.
né? Você tem que observar melhor o corpo e os sintomas que estão aparecendo ali para poder dizer, olha, isso é o mais adequado. Que Uhum. práticas uma pessoa poderia fazer, buscar, para que ela se reorganizasse emocionalmente, se está nesse circuito, nesse looping, né? Que Sim. quando a gente Uhum. está ali dentro, a gente não enxerga muito. Não. O que nós teríamos que fazer, né? Nós temos aí, tu falaste, tem o corpo, a mente, dentro da mente tem pensamento, aqui tem a emoção e tem o nosso comportamento, que são as coisas que às vezes a gente não se enxerga, né? A não ser que Uhum. alguém diga pra gente, ó, tu tá te excedendo. Como é que a gente precisa se observar? Isso É, é óbvio, né? o E primeiro passo, se Denise. escutar. Mas Uhum. a tua experiência clínica aí, no teu trabalho, conta ali para nós como chegam as pessoas e como elas saem, né? Olha, E o que nós daríamos de dicas para quem está em casa aí? eu normalmente parto aqui do nosso trabalho, assim, a gente faz um autodiagnóstico. Eu uso o DataShow aqui no meu trabalho. Tem mais de 50 autodiagnósticos que eu faço junto com o cliente. Aí vem fobias, traumas, casos que a pessoa passou na infância, na adolescência, na juventude, questões de estresse, são mais de 50 itens que nós fizemos juntos com o cliente. Depois eu explico como é que funciona a psicanálise, como é que funciona a neurociência, como é que é o nosso corpo, né? Como é que funciona o nosso corpo. Depois, como é que é a hipnose, que algumas pessoas ainda têm preconceito, que nada mais é do que um alto poder de concentração para te olhar para ti mesma, né? E a programação neurolinguística que é reprogramar aquilo que está ali no teu inconsciente que tu precisa tratar, né? É uma reprogramação. E a base de tudo, para as pessoas que estão em casa, presta atenção nos teus pensamentos. Se você tem pensamentos recorrentes de alguma coisa que quando você menos se dá por conta você está pensando, é porque tem alguma coisa errada. Porque o pensamento, então, ele gera sentimento, o sentimento gera comportamento, né? Porque o que são os pensamentos? Os pensamentos são impulsos eletroquímicos, né? Que geram hormônios. E nós pensamos, em média, 60 mil pensamentos por dia. Então, tu imagina esse pensamento girando dentro de nós, girando, girando, uma hora vai adoecer. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos é trabalhar e bloquear aquele pensamento, né? Com ferramentas, com técnicas, com áudios, verificar o que está gerando aquele pensamento negativo. Porque os pensamentos bons não precisam trabalhar, né? A maioria são negativos. E fazer a pessoa ir buscar, ir lá ressignificar. A gente vai lá na causa mesmo, Denures. Vai lá no fato que aconteceu, materializa aquilo, às vezes está aqui, as emoções normalmente estão aqui no âmago, que é onde tem um volume grande de neurotransmissores, né? Aqui no peito. As raivas, o sentido de perda, de abandono, de rejeição, normalmente estão aqui no córtex pré-frontal. E a gente vai lá, materializa isso, formaliza, cria imagens e ressignifica. E insere naquele programa, naquela rede neural, uma nova rede neural, né? Um novo caminho. Tá fazendo sentido, hein, pessoal? É bem prático. Então, a primeira consulta nossa, ela demora assim umas 2 horas e meia, 3 horas, porque é bem explicado. Depois as outras, como a pessoa entendeu o processo, ela vai embora. Então, quem entende isso, a pessoa se liberta e não precisa ficar preso o resto da vida fazendo terapia. As pessoas fazem aqui uma sequência de pacotes e tal, depois vêm uma vez por mês para fazer manutenção e vai embora. Tem vários depoimentos aí, as pessoas me mandam, eu tiro o nome, eu coloco nas redes sociais, né, para preservar, para mostrar a mudança das pessoas, daquelas que se permitem. Porque nós temos uma coisa muito grave, todos nós. Eu tinha isso, da negação, que a psicanálise diz. A negação é a gente achar que é forte, isso não é comigo, que isso é só com fulano, esse negócio de mente é para os fracos, né? Então as pessoas negam muito. Freud já dizia isso. As pessoas negam e não se dão por conta que a negação delas está repercutindo no comportamento. Com a família, com os amigos, no trabalho, e assim por diante. Tá? Muito bom, Então, muito a bom. dica para as pessoas saírem desse looping é primeiro procurar um psicoterapeuta. Né? Procurar um psicoterapeuta. A gente se coloca à disposição, mas tem muitos colegas bons aí na cidade. Né? Muitos. Se tu tá preso nos remédios, você pergunta, eu tenho que viver com isso o resto da vida? Né? E tem muitos médicos hoje, graças a Deus, que estão com uma mente aberta já com essa ideia. Por que tu ficou doente? Né? Por que tu teve? Eu pergunto para meus clientes,
Por que tu tá com essa úlcera? Como é que tu teve a capacidade de criar essa úlcera? Não sei. Então, se tu teve a capacidade de criar essa úlcera, agora nós vamos descriar ela. Vamos descriar ela junto com os medicamentos e aos poucos vamos fazer o desmame e vamos descriar essa úlcera, né? Que bom. Então, é mais ou menos nessa linha. Para as pessoas que agora nós estamos chegando ao final, né? Começar hoje, desacelerem, pessoal. Sai um pouco das redes sociais. Larga um pouco a mídia. Desculpa, né? É que a mídia ela tem uma matéria-prima muito barata, que é as notícias ruins. Então eles vão despejando e a gente vai... As pessoas ficam presas em tudo isso. Isso vai deixando, nos trazendo medos, culpas. Vamos entrando nesse sistema. Então, abandona um pouco isso, né? Preste atenção no teu dia a dia. Né? Tome mais sol. Ainda não é do jeito que eu estou falando, mas como eu ensino, mas já comece a fazer, respirar. Olha que remédio fantástico, o oxigênio, ó. Que a gente esquece de fazer esse processo tão simples, né? Caminhar, se movimentar, tomar sol e se alimentar com calma. Com calma. Quando vocês vão comer, jantar, tomar café, parem tudo, desliguem. Saiam das mídias, não discutam durante a refeição. Não briguem, não troquem assuntos sérios durante a refeição, porque afeta aqui o sistema, aqui na região do estômago, é uma região com muitos neurotransmissores, e quando tu fica tenso, principalmente na hora da refeição, isso aqui bloqueia tudo. E tu não faz uma refeição completa. Não então, faz a digestão. Na hora da refeição, os nossos antepassados, né, mama? Eu peguei um tempo disso ainda lá, quando eu era pequeno, a gente rezava. A oração ela cura. Minha mãe tem 86 anos e uma das coisas que ela mais faz, e faz lucidamente, é rezar. Então a oração tem esse poder de nos acalmar, de nos trazer segurança, trazer calma. Então antes da refeição, faz uma oração, não precisa ser um terço. Só agradecer, só louvar. Nós somos colegas de uma entidade, né? Que é a ABCE, é onde a gente busca fortalecer essa questão da espiritualidade nas organizações, nos líderes, e a gente é um bom líder lá fora, se é um bom líder dentro de casa também, né? É verdade, é dentro então, também, né? Poder trazer a oração, o convívio, né, harmonioso dentro de casa vai fortalecer muito até os teus próprios negócios lá fora. É isso aí. Muito importante, não, Mama? Eu queria te agradecer por você estar nos presenteando todos os dias com as tuas lives, tuas stories. Eu procuro todos os dias também colocar alguma coisa no Facebook, no Instagram, né? Sempre a gente está entregando. Né? O pessoal diz, mas tu está ensinando as pessoas a sair do trauma, sair ou ficar boa, tu vai perder cliente. Não importa, eu estou entregando para as pessoas melhorar, evoluírem. Né? Precisa. Né? Quando você diz ali, a gente sair das mídias sociais, é verdade, né? Principalmente quando a gente segue muitas pessoas, que a gente precisa estar, né, recebendo informações, escutando uma mama, um Dimas, mas procurem, uma das dicas que eu digo sempre, não vão lá e sigam muitas pessoas, porque ficam muitas vozes na cabeça da gente, né? Muita coisa. Definam uma linha. Olha, essa pessoa fala com o meu coração, essa pessoa fala do jeito que eu gosto. Sigam menos pessoas, que daí as vozes não ficam reverberando muito dentro da cabeça da gente. Eu não posso deixar de falar isso, muito importante. O pessoal tem que entender que tem um algoritmo na internet. Se tu bota lá busca uma notícia de alguma coisa, aquele algoritmo ele vai entender que tu quer aquelas notícias. Tu quer notícia do partido A, vai vir notícia daquele partido, do partido B, que é outra polarização terrível que a gente está vivendo. Vai vir só aquilo que tu buscou. E as pessoas dão a impressão para aquela pessoa que o mundo está todo do jeito que tu está buscando. Então troquem de algoritmo, mudem, né? Para de seguir um pouco aquela pessoa, né? Mudem para outra, e de preferência poucos. Dois, três. E conteúdos que agreguem, né? Que fortaleçam todas essas coisas que nós estávamos falando aqui. Porque às vezes a gente vai atrás de conteúdos porque a gente acha que tem que ter um conhecimento mais ácido, tem que se transformar numa pessoa mais crítica. E esses conteúdos, eles acabam
minando a cabeça da gente e fazendo a gente, ao invés de se tornar mais manso e tranquilo, a gente vai se tornando os leões ferozes que tem ali. E É. quando a gente se defronta com pessoas, a gente não pode ser assim, né? Não. A gente tem que saber manter a regulação do sistema nervoso, é como a gente regula a nossa comunicação, É como isso a aí. gente se encontra com uma pessoa e outra e o que a gente diz nesse momento. Porque ali é o cortisol que estoura, né? E aí é Sim. que vem tudo, vem, uma pessoa chegou, o marido chegou, olhou de um lado assim. Se tu entender que este comportamento é um comportamento que atravessa uma imagem tua antiga, vai criar um julgamento, vai criar um conflito e a coisa se dissolve total. Aí o boi foi com a corda, né? Daí não tem mais como consertar depois. Aí Isso aí. vem o medo do julgamento, vem o medo de se deixar para trás, vem, não tem, e principalmente não, a gente não se entrega muito para a gratidão das coisas, né? Ah, mas eu quero deixar que tu fale da gratidão daqui um pouquinho, porque só para lembrar, Delores, a mente aprende por repetição. Quanto mais tu repetir aquele padrão, aquele comportamento, aquilo que tu está vendo, mais ela vai entendendo que tu quer aquilo. São as redes Exato, neurais, os neurotransmissores, né? A exato. neuroplasticidade. Então é importante a pessoa, mas eu estou vendo todos os dias notícias ruins, o que está me trazendo isso? Né? Eu estou vendo todos os dias, eu estou seguindo todos os dias esse cara, o que ele está agregando na minha vida? Né? O que eu estou Muito crescendo, bom. evoluindo com ele? Né? E agora tu vai falar Então, um tema queridas, maravilhoso, que é esse que tu falou aí, gratidão. nós temos assunto para outra live e faremos também, né? É. Amadas, pensem no seguinte, ó, vocês não estão passando, vocês não são fracas e dramáticas, não é isso não. Vocês podem estar passando por uma situação que é merecedora de atenção. Podem estar dizendo, tu pode estar te cobrando, eu devia dar conta. Não é isso, gente. Uhum. Alguém ensinou vocês que vocês tinham que sobreviver e não viver. E aí Uhum. a gente acabou comprando uma ideia do mundo que às vezes pode não ser real. É verdade. Dimas, muito Mais um obrigada. pouquinho, só um pouquinho. Eu tenho que dar um abraço aqui, ó. A Lúcia, né, o Sérgio, meu irmão, meus familiares lá de Frederico, os amigos de Passo Fundo. Tem bastante gente que se acompanhar. Então, eu estou Que mandando esse abraço legal, aí. gente. Que bom, bom Tá? estar com vocês aí também. Fica um abraço muito forte da mama. Essa live eu vou deixar gravada, vou compartilhar com você. Você pode colocar nas redes sociais aí também. E será bem-vindo para um outro momento, Dimas, né? Vai Vamos ficar fazer. muito feliz aqui também, tá? Muito Exaustão obrigado. não é defeito, gente. Defeito de virtude não é defeito de comportamento, não, tá? É só o Não, corpo que está dizendo eu não aguento mais. isso aí. E Perfeito. aí a gente precisa dar uma voz para esse corpício lindo que tem muito para fazer ainda aí, né? Perfeito. Uhum. Obrigada. A Dimas, qual é teu arroba ali para o pessoal poder te É seguir? arroba Dimas Froner. Simplesmente assim, Dimas Froner, arroba Dimas Froner. Pronto. Tá? Então tá bom, Certo? né? Um Sigam abração. acompanhando a gente aí nas lives, terças e quintas-feiras, sempre aqui na Cozinha Maravilhosa da Mama. Delúrcia, a Mama e os convidados. Um Viva a abraço. mama! Tchau, mama! Obrigada. Até mais. Opa, terminou.